Capítulo 4. A poucos passos de Longbourn vivia uma família da qual os Bennet eram particularmente íntimos. Sir William Lucas fora outrora comerciante em Meryton, onde fizera uma fortuna razoável e se tornara titular graças a um discurso ao rei feito durante o seu mandato como presidente do município. A distinção impressionara-o, talvez demais. Com ela perdera o gosto pelos negócios e pela sua residência na pequena vila de passagem, e abandonando ambos, transferiu-se com a família para uma casa a 1 milha de distância de Meryton, onde poderia entregar-se ao pleno gozo da sua importância e, liberto dos negócios, ocupar-se unicamente de ser delicado para com as pessoas. Se bem que, maravilhado pela sua nova dignidade, não se tornara de modo algum altivo, mas pelo contrário, desfazia-se em atenções para com todo o mundo. Inofensivo, amistoso e obsequiador por natureza, a sua apresentação em St. James tornara-o cortês. Lady Lucas, sendo uma boa mulher, não era suficientemente esperta para se tornar uma vizinha preciosa para a Sra. Bennet. Tinha vários filhos. A mais velha, uma rapariga sensata e inteligente de 27 anos de idade, era amiga íntima de Elizabeth. Que as meninas Lucas e as meninas Bennet se reunissem para falar sobre o baile era absolutamente indispensável, e logo na manhã seguinte as primeiras apareceram em Longbourn para ouvir e contar. "Começaste bem a noite, Charlotte", disse Sra. Bennet para a menina Lucas, com um alto domínio de pessoa educada. "Foste a primeira que o Sr. Billing escolheu." "Sim, mas tudo indica que lhe agradou mais a segunda." "Oh, estás a falar de Jane, suponho eu, por ele ter dançado 2 vezes com ela. De fato, seria um sinal de que ela lhe agradava." "Tenho quase a certeza de que ela lhe agradou. Contaram-me algo a esse respeito, mas não me recordo bem. Algo que ver com o Sr. Robinson." "A senhora refere-se talvez à conversa que eu próprio ouvi entre ele e o Sr. Robinson. Não já lhe contei? Que o Sr. Robinson lhe perguntara qual a opinião dele sobre as nossas festas em Meryton, se não achava que havia grande número de raparigas bonitas na sala e qual delas lhe considerava a mais bonita. E que a esta última pergunta ele imediatamente respondera: "Oh, a mais velha das meninas Bennet, sem sombra de dúvidas. Não existem 2 opiniões sobre tal assunto." "Palavra de honra." "Bom, foi bastante categórico, na verdade, quase como se... Mas, contudo, pode não levar a nada, sabe-se lá." "As minhas revelações vieram mais a propósito que as tuas, Elisa", disse Charlotte. "Ouvir o Sr. Darcy não é tão agradável como o amigo, não achas?" "Pobre Elisa, não passar de razoável." "Agradecia-te que não metesses na cabeça de Lizzie de se sentir vexada por tal falta de tato, pois ele é uma pessoa tão desagradável que seria uma infelicidade cair-lhe nas boas graças. A senhora Long contou-me que ele ontem à noite esteve sentado ao lado dela, bem uma meia hora, sem nada despregar dos lábios." "Tem certeza, mãe? Não haverá aí um pequeno engano?" disse Jane. "Ia jurar que ouvi o Sr. Darcy falar com ela." "Sim, mas porque ela acabou por lhe perguntar se gostava de Netherfield, e ele não pôde fugir a responder-lhe. Contudo, a ela pareceu-lhe que ele ficara amassado por se lhe dirigirem." "A menina Bingley contou-me", disse Jane, "que ele não é de muitas falas, e a não ser que se encontre no meio de gente muito íntima. Nessas ocasiões, ele torna-se extremamente agradável." "Não acredito em nada, minha querida. Se ele fosse uma pessoa de fato simpática, teria feito conversa com a Sra. Long. Mas eu adivinho qual a razão de sua atitude. Todos dizem ser ele um poço de orgulho e quase juraria em como ele soube que a Sra. Long não tem carruagem própria
e fora para o baile numa de aluguel. Pouco me importa que ele fizesse conversa ou não com a senhora Long, disse a menina Lucas, mas gostava que ele tivesse dançado com Elisa. Na próxima vez, Lizzie, disse-lhe a mãe, se fosse a ti, não dançava com ele. Pode ter a certeza, mãe, que nunca dançarei com ele. O seu orgulho, disse a menina Lucas, não me indigna tanto como qualquer outro o faria, pois ele é, de certo modo, desculpável. Não admira que um homem tão belo e de ótimas famílias, rico e com tudo o seu favor, tenha um elevado conceito de si próprio. Se é que me posso exprimir assim, ele tem o direito de se sentir orgulhoso. Tens toda a razão no que dizes, replicou Elizabeth. E eu seria a primeira a fechar os olhos ao seu orgulho, se ele não tivesse se ferido o meu. O orgulho, observou Mary, que se vangloriava da solidez das suas reflexões. É um defeito muito vulgar, creio eu. Depois de tudo o que li, estou deveras convencida da sua vulgaridade, que a natureza humana lhe é particularmente atreita e que são raros aqueles entre nós que não nutrem um sentimento de condescendência própria baseado numa ou outra qualidade, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Pode-se sentir orgulho sem ser vaidoso. O orgulho diz respeito mais à opinião que temos de nós próprios, enquanto a vaidade ao que pretendemos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico como o Sr. Darcy, exclamou o jovem Lucas, que acompanhara as irmãs, não me importava com o meu orgulho. Havia de ter uma matilha de cães de caça e beber uma garrafa de vinho todos os dias. Nessa altura beberias mais do que devias, disse a senhora Bennet, e se te visse nesses preparos, arrancava-te a garrafa das mãos. O rapaz garantiu-lhe que ela não se atreveria. Ela continuou declarando que o faria, e a discussão só acabou com a visita.